Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira chegando, dia 20/11/2020. Dia apocalíptico, pelo menos nos números, né? E apesar que eu gosto, quando empata todos esses números, tudo igual, eu acho maravilhoso. Para mim é um dia de alegria, não de tristeza. Gente, o negócio é o seguinte. Vou começar com bolsas de valores. Bolsa de valores hoje é internacional, recuperando um pouco da queda de ontem. Então ela está trabalhando no positivo muito próximo do zero. O DAX está 0,3%, 13 mil pontos. E o índice Bovespa, por incrível que pareça, ele deu uma queda, ele foi lá para baixo e depois ele voltou no finalzinho do dia subindo e fechou no 0,5% positivo em 106.669. Nossa senhora, se eu pegar os meia no meio, tá 666. Jesus Maria José, e bem no meio, é o 666 no meio. Aô, lasqueira! E vamos que vamos. Então hoje, gente, eu não sei, eu vou falar pra você, eu não gosto de risco, então eu não estou brincando neste momento. Vou esperar terminar essa muvuca aí de eleições, essa muvuca de eleição americana, essas muvuca de essas coiseiras que tá acontecendo tudo aí, porque e saber qual é que é esse negócio da segunda onda, se é, se não é, se é só quem tava preso que tá, se também quem não tava também tá. Eu não sei como é que é o negócio não, meu filho. E o dólar, graças a Deus, caiu mais um pouco. Benção divina, 0,46, e temos notícias sobre cima desse dólar aí, tá? Tá 5,31. Fechou 5,31 com menos 0,46% e ele pode cair muito mais e deve cair muito mais, graças a Deus, e eu vou explicar por quê. Vamos ver o jornal? Oh, Jesus! Vamos até tomar um coisinho de cachorrinho, ó. Um leitinho com café. Infomoney. Estrangeiros impulsionam rally na bolsa em novembro. Mas continuidade do movimento depende do fiscal. Vamos ver que tarde fiscal é esse. A reformas, privatizações e sinais claros de compromisso com a sustentabilidade das contas públicas são necessários para que o dinheiro siga para a B3. Depois de uma maciça fuga de capital da B3, até outubro, os investidores estrangeiros voltaram e foram os grandes responsáveis pelo rally da Bolsa em novembro, injetando 14,5 bilhões de reais só na última semana. Presta atenção, veio de fora 14,5 bilhões de reais na última semana. E vocês viram então por que o dólar caiu, não viu? Pois é, o dólar caiu por causa desse motivo. E vocês estão vendo a questão aí de investidor vindo aqui. Por que será? Eu vou falar o que o Guedes está querendo fazer agora, não lá atrás, agora. E por que é bom ele não fazer agora, mas agora ele está apertado, vai ter que fazer. Então os investidores, eles não são bobos, rapaz. Eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem, porque eles vieram com o dólar alto, compraram as ações, mesmo as ações não subindo, com o movimento que o Guedes vai fazer, que eu vou falar, vai abaixar tudo os preços. Aí eles vão sair com ganho de câmbio. Vocês vão vendo. Esses caras, rapaz, eles estão sabendo antes. Entraram antes do anúncio do ministro. Por que entraram antes? Uma semana antes, um mês, 2 semanas antes. Tá aí. Porque eles já estavam sabendo o que o ministro ia fazer, então valeria a pena mesmo se a bolsa não subisse ou se ela caísse para 100 mil pontos. Vai vendo como é que é a coisa, hein? Vai vendo. Mas na hora que eles saírem, a hora que terminar as vendas, negócios, vocês vão ver o que vai acontecer, vai despencar. Totalizando 17,4 bilhões. Então presta atenção, vamos lá. Injetaram só em uma semana, só na última semana, nessa semana, 14,5 bilhões.
totalizando em novembro 17 bilhões, ou seja, entrou uma mixaria em novembro. Entrou o grosso essa última semana. Essa última semana entrou um monte e a bolsa não explodiu de subida. Olha só como é que é, presta atenção nisso. Não entrou 100 milhões, entrou 14,5 bilhão de reais na bolsa. E ela não subiu um montão. Ela subiu, mas não subiu um montão. E você tá achando que vai continuar isso? Com esse mundo de dinheiro que entrou, era para ter subido nas alturas das alturas, batido o recorde dos recordes, as ações. E não aconteceu. Por que será? Toma cuidado, gente. Presta atenção no movimento dos tubarão e veja o efeito, causa e efeito. Então você fala assim, ó, baixou o dólar. Beleza, baixou bem, baixou. Principalmente em dezembro, que normalmente abaixa, que é que sobe, baixou bem. Estamos perto, então é de comum que ele subir. Aí tem outra situação. Ele pegou e... como é que fala? Não... oh, meu Deus do céu. E compraram as ações. Não foram títulos públicos que foi comprado, foi ações que foi comprada. Se é título público, menos mal. Não, eles compraram ações. Beleza, subiu um pouco. Mas não subiu estrondosamente nessa última semana, porque o movimento foi dessa última semana. Faz o cálculo de quanto que subiu nessa última semana. Na última semana não subiu muito, gente. Subiu, mas não subiu assim, nossa. Então, ó, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque é o sinal de que a bolsa tá a mais do que era para estar. Mesmo que esse mundo de entrada, vai ter investidor estrangeiro que vai se lascar aí, porque tá achando que o brasileiro é trouxa. Eles são inteligentes no câmbio, mas na bolsa os brasileiros estão pegando expertise, hein? Os brasileiros estão ficando espertos, hein? Essa entrada de recursos também ajudou o dólar a se desvalorizar em 7,11%. Tá vendo? Eles já ganharam 7,1% ante o real desde o início do mês, indo a 5,33, de maneira complementar à sinalização do Banco Central de que pode aumentar a quantidade de swaps cambiais oferecidos para atender a alta demanda por dólares nas próximas semanas. Vamos ler outra fofoquinha aqui. CNN. Saiu ontem à noite. Saiu às quase 8 horas. Guedes diz que governo pode vender reservas internacionais para reduzir dívida. Perdão, bati aqui não. Vocês estão entendendo ou não? Reserva, eles têm 300 e quase 350 bilhões de dólares. Vocês estão entendendo ou não? Você lembra que eu falei que podia vender uma parte, abrir a conta em dólar para que o Brasil tivesse dólares no mercado e vender essa reserva, porque se o Brasil está sem dinheiro, teria que vender reserva em vez de ficar se estrangulando, pagando juros, quitasse as dívidas, zerasse as dívidas, porque o negócio é pagar dívida. Eu tenho dinheiro e não pago dívida. Tipo assim, eu tenho um empréstimo no banco, eu tenho um empréstimo de R$1.000 no banco e tenho R$1.500 de poupança. E da poupança rende 0,25%. 1/4%. E nos juros do empréstimo tá dando 10%. E eu ainda continuo com o empréstimo, em vez de eu pegar e tirar da poupança e pagar. É isso que o Brasil está fazendo. Vocês acham que não? É isso, é exatamente isso que o Brasil está fazendo. E quando eu falei que tinha que vender lá atrás, para quitar as dívidas, ninguém escutou. O homem não escutou e não quis fazer, né? E controlar o dólar para ele não subir, para não trazer inflação. Porque ia trazer inflação. Agora, trouxe a inflação o dólar alto, depois que trouxe a inflação o dólar alto, ele quer vender, mas não para pagar dívida. Ele quer vender para tapar buraco, para não dar pedalada fiscal. Vocês estão entendendo ou não? O buraco sem fim? Eu não pagando a dívida, o problema eu empurrei para a barriga para o ano que vem.
E aí vai ter pressão para o próximo ano para aumento de salário, que não tem aumento de salário, mas na hora que terminar o negócio lá, os funcionários não vão querer, funcionário público não vai querer aumento de salário desse tamanho. Ele vai falar, eu quero aumento de salário equivalente a 5 anos que não teve reajuste, que é desse tamanhão. E 5 anos não dá. Então nós vamos fazer greve e o negócio vai pipocar e vamos fechar tudo. Vocês estão percebendo o que vai acontecer no final de 2021 para 2022? 2022, o ano de eleição? Vocês estão percebendo tudo que está sendo formado para acontecer lá na frente? Não estão, mas eu estou falando, 1 ano de antecedência. Quando acontecer, vocês vão falar assim, bem que o professor falou, e 1 ano atrás, hein? Nossa, 1 ano atrás, hein? E vai acontecer em 2022. Em 2021 não vai poder, porque está travado, está proibido por lei ter aumento de reajuste. Então segurou. Mas a hora que acabar 2021, aquela pressão vai ser tão grande, a panela de pressão vai estar tão grande, que alguém vai querer abrir a panela de pressão e vai fazer assim, bum! Vai acontecer. Pois é. Vai mexendo com o salário das pessoas que você vai ver onde vai parar. Pois é, seu ministro. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Você só precisa de 400 bilhões se você tiver uma moeda supervalorizada. Se o dólar contra o real é de 1,80 e a taxa de juros é de 17%, então muita arbitragem está acontecendo. Pessoas moram fora e emprestam para o nosso governo aqui. E aí você precisa de um monte de reservas para manter as pessoas calmas. Esse não é o nosso caso, disse. Sei. Nós estamos mudando a política, queremos uma política fiscal apertada e o dinheiro fácil com câmbio alto, explicou o ministro. Apesar de ter reduzido a dívida pública de 76,5% do PIB para 75,8% no primeiro ano de governo, a equipe econômica terá que lidar com um salto de endividamento público este ano. Isso porque os gastos com combate à pandemia devem elevar a dívida para cerca de 96% do PIB. Vocês estão entendendo o tamanho do buraco que foi feito? Por causa de populismo? Por causa de um populismo da direita? Populismo que aconteceu. Fizesse emprego para todos, senhor presidente. Já tem gente que vai passar fome, vai ficar desempregada. Pois é, emprego para todos. Vou dar um salário mínimo para todo mundo que estiver passando dificuldade, não é 300, não é 600, vai ser um salário mínimo para todo mundo, 1.200, como é que fosse se tiver família, como é que foi lá, não é um salário mínimo. R$1.200 para todo mundo. Mas vai cair lá no Ministério do Tarcisão para rasgar a obra uma atrás da outra. Aí andava, porque isso é o que a direita pregava. Não dar o peixe, mas dar a varinha de pesca. Não vou deixar ninguém passar fome. Procure o quartel da sua cidade. Vamos reformar as escolas, vamos ver se tem fundos lá para reformar a escola, vamos reformar hospitais, vamos reformar tudo quanto que é praças. O senhor está de idade, então vai cuidar das praças. Vai cuidar da praça. Porque é assim que tem que ser. Não. E aí foi sortando, criando aquela coisa que todo mundo brigava, porque tá criando um mundo de abre aspas, fecha aspas, porque não é bem isso, mas o termo que usam por aí é de vagabundo, mas na verdade se chama ociosidade da mão de obra, porque as pessoas, se tá ganhando, ela vai trabalhar para quê? Não, ela só trabalha por complemento. Agora, e se não tivesse, ela teria que trabalhar por complemento e para ter. O negócio não é fácil não. E aí você fala assim, mas então, tem pobrezinho que tá precisando de ajuda. Realmente, não pode cortar de um monte. Mas tá tudo muito mal feito, cara. Porque é a prefeitura que faz esses cadastros, faz essas coisas. Sabe, você entendeu? É duro, rapaz, é duro. Eu não vou com a cara desse ministro, não. Eu vou falar pra mim mesmo, hein? Infomoney. Guedes sobre administrar o país sem orçamento aprovado. Difícil, né? Com o orçamento do ano que vem, sem avanço no Congresso,
O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou como difícil administrar o Brasil em 2021. Ao final da cerimônia de Dia da Bandeira do Palácio do Planalto, Guedes respondeu à pergunta de um jornalista sobre como administrar o país sem ter orçamento aprovado para o ano que vem. Difícil, né? Logo que foi abordado por jornalistas, Guedes avisou: estou atrasado. O chefe da equipe econômica também ouviu perguntas sobre a agenda de reformas do governo, mas não respondeu. Mas, meu filho, isso não é problema teu. Isso é problema do Congresso aprovar o orçamento. Ponto final. O que você está falando aí? Tá entrando em mais problema. Você está jogando, você tá cutucando o presidente da Câmara, o presidente do Senado de novo, meu caro. De novo. Fica quieto, meu filho, pelo amor de Deus. Caso a LDO não seja votada até o fim de dezembro, o governo ficará sem autorização para realizar gastos em 2021, entrando no chamado shutdown. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos, ele não pode gastar nada, trava tudo, nenhum funcionário público pode receber, ninguém pode receber até o Congresso pegar e votar. O Congresso vai votar, pode ficar tranquilo. Só que ele vai votar recebendo hora extra em dezembrão. Fica tranquilo que ele vai votar, mas em dezembrão recebendo hora extra. E com um aperto, bem apertadinho, bem em cima da hora, não podendo ir para trás, que é para poder aprovar mesmo, para não ter gente querendo discutir o orçamento e tudo mais. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele sabe que é o deles que está na reta. Então, vocês não podem pegar. Fala, isso é uma responsabilidade do Senado. O Senado e a Câmara, eu acredito que o Senado e a Câmara vai aprovar isso. É isso que a fala que o ministro tem que falar. Eu acredito que o Senado e a Câmara vai aprovar isso. Mesmo porque é um perigo danado fazer um shutdown no país. Ponto, vira as costas e vai embora. Acabou. Então é assim que tem que ser. Mas não, aí o povo vai e fica cutucando. Ministro do céu, você, meu filho, você é ruim pra falar, é ruim pra tudo. Você é bom pra encantar. É a voz da serpente. Come a maçã, come a maçã, come a maçã. E comeu e se lascou. É isso aí que aconteceu com nós. Brasileiro se lascou. Estadão. Jogos de loteria poderão ser pagos com Pix, anuncia Banco Central. Os jogos de loteria poderão ser pagos com Pix, o novo sistema de pagamento instantâneo. O Banco Central, em resolução publicada no Banco Central Correio, nesta quinta-feira, dia 19, aplicou o uso do Pix e inclui as contas de lotéricas na lista habilitadas a receber os pagamentos. O Pix permite a realização de pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Gente, veja bem, as pessoas estão me perguntando: professor, mas o Pix é bom, o Pix... Gente, veja bem, o Pix é igual um TED, um DOC, ponto final, certo? É igual o TED, um DOC, você fazer uma transferência. Só que em vez de você pegar e colocar os dados do banco da pessoa, você pega a pessoa, coloca o CPF da pessoa, e na hora de ler, você coloca o seu CPF, né, que você vai ter a sua senha lá, CPF ou e-mail, sei lá o que. Você coloca lá. A hora que você lê o deles lá, eu não preciso digitar conta, qual que é. Aquilo lá é só como se fosse um preenchedor do TED e DOC automático. É só isso. E você vai pegar na sua outra conta e vai falar assim: ok, é isso aí mesmo, é essa mesma conta que eu quero pagar, pum, e vai. Prestem atenção numa coisa, prestem atenção numa situação. Isso pode ter problemas? Pode. Por quê? Eles podem criar um quadradinho e alguém vir colar um outro quadradinho que é de outra conta para poder pegar o dinheiro no lugar. Pode, claro que pode. Mas é difícil, porque você tem o valor, você tem que conferir, né? O problema disso não é isso. O problema do Pix ou qualquer outra coisa, até do cartão de crédito, não é isso. O problema é o uso do negócio. Para você fazer um TED hoje, você consegue só apertar um botão e falar assim: TED para um lugar para outro? Não, você tem que entrar na conta, usar equipamento de segurança. O Bradesco tem esse negócio aqui, ó. O Bradesco tem chavinha de segurança, o Itaú eu sei que também tem, eu sei que alguns bancos têm aí, certo? Então isso dá uma segurança. Então para isso tudo bem, mas eu vou ficar carregando essa chavinha comigo para pagar as coisas? Não.
E eu deixo aqui em casa, justamente para, se eu perder, ninguém ir me limpar o caixa. Agora, vocês já viram, tipo, Nubank, esses bancos digital? Como é que entra neles? Pedem senha para entrar dentro dele, para abrir ele, para fazer uma compra? Não, cara, isso que é um perigo. E se você perde o celular, alguém leva embora seu celular, como é que faz? Vocês estão entendendo o perigo? É esse, é só esse. Vocês têm que ver se, para usar ele, se você se perder o celular, você corre risco ou não. Não corre? Tá ótimo, usa o Pix. Corre risco, cuidado, porque a transferência é alta. O cara pode limpar com a caixa inteira. O cartão de crédito, pelo menos, ele vai pegar e vai fazer um movimento meio estranho, os caras vão te ligar, ou então tem um limite ali, né? Pois é só isso. Fora disso, normal, gente. Normal, sem problema, sem estresse, sem dificuldade, como diz o outro. Mas as empresas têm que ter coisa de segurança, cara. Para abrir conta de banco, conta isso aqui, tem que ter leitura de polegar. Tem que ter, cara. Todos os celulares já têm um negócio de leitura de impressão digital. Então, para acessar as contas, fazer as coisas, tem que ser impressão digital. Porque sabe que é você. Já até passou o horário aqui. Vamos lá. Senado. Eu não sei nem... Bom, isso aqui é... Eu não sei nem o que é. Eu precisaria ler para... Saiu no Poder 360. Senado aprova mudanças no Fundo de Telecomunicações. Texto vai à sanção. Eu nem sabia que tinha Fundo de Telecomunicações. O Conselho gestor e deve ser investido na expansão de melhorias da qualidade dos serviços do setor. Agora, o setor que eles têm que cuidar é de segurança dos gajos aí, porque a coisa tá feia, o negócio de segurança das pessoas aí. A segurança tá terrível. E vamos lá, para fechar aqui, que pode surgir um ruidinho aí no mercado de bolsa de valores. Saiu na Infomoney. Aumenta a tensão entre Emirados Árabes e OPEP+, sobre cotas. Então eles estão lá porque é o seguinte, eles estão falando que a OPEP tem que falar, você só pode produzir tanto pro dólar ficar alto, você pode só produzir tanto pro dólar ficar alto, e os caras querem vender. Eu não posso ficar produzindo tão pouco, eu quero produzir. E assim tá indo, e assim tá acontecendo, e vamos ver as cenas do próximo capítulo, e seja o que Deus quiser, e vamos ver como é que vai. E eu acho que os caras vão querer vender mais pro dólar, e o petróleo pode cair. Gente, é isso daí, jamais é verdade absoluta, que Deus nos abençoe, cuidado com os tubarão, namastê.